René Girard nos ensinou que na origem de nossos desejos sempre está um outro, um modelo, um mediador. A noção de desejo mimético muito tem a dizer sobre os comportamentos humanos. Somos seres desejantes, cujos desejos nos despertam os mais variados e, por vezes, terríveis sentimentos. A distância que nos separa de nosso mediador, de nossos modelos, é crucial para entendermos os desdobramentos do desejo. É na proximidade que veremos surgir a inveja, o ciúme e o ódio impotente. Neste episódio, vamos tratar sobre essa distância entre mediador e sujeito desejante, que caracterizam dois tipos de mediação, segundo Girard: a mediação externa e a mediação interna. Hoje, nosso material de análise será a obra literária Madame Bovary, do grande romancista francês Flaubert. Em nossa introdução sobre o conceito de desejo mimético e sua aplicação na literatura, analisamos o caso de Dom Quixote, personagem que, em sua carência existencial mais profunda, se entrega à leitura das fantasiosas histórias de cavaleiros andantes medievais. E na ânsia de preencher sua vida entediante e pacata com glória, com honra, com sucesso, Dom Quixote enlouquece, fascinado pelos modelos que encontrava nos livros que lia. Dom Quixote foi traído por sua própria imaginação. Uma outra importante obra romanesca, escrita num contexto completamente diferente daquele da Espanha do século XVI, guarda grandes similaridades de fundo com Dom Quixote. Estamos falando do primeiro romance publicado por Gustave Flaubert, grande romancista francês, cuja primeira obra, publicada em 1856, é considerado o grande pontapé inicial para o movimento do realismo em literatura. Estamos falando aqui do magnífico romance Madame Bovary. Hoje vamos adentrar o mundo de uma protagonista, a análise de uma personagem do sexo feminino. O livro é bastante realista, pois em vez de tratar de temas fantasiosos, em vez de ter histórias mirabolantes, tem um tema bastante banal, um enredo sem grandes acontecimentos. Toda a força do livro reside no relato da vida cotidiana, dos costumes corriqueiros do contexto da época. Tanto que o livro tem o subtítulo de Costumes de Província. A França sempre foi marcada pela gritante diferença entre Paris e o restante do país, entre a capital e a província, entre a grande metrópole e o interior do país. Madame Bovary é ambientada nessa às vezes esquecida província. Nos mostra o choque entre o mundo provinciano e o mundo moderno, já em plena revolução industrial, com as ferrovias rasgando suas terras, com a burguesia sendo a classe dominante. Nossa Emma Bovary, pois esse é o nome da nossa madame. Assim como Dom Quixote, pertence ao que pode ser considerada a classe média de sua época. A pequena burguesia, no caso aqui. Nem tão rica, nem tão pobre, ela é casada com Charles Bovary, um médico provinciano que tem meios suficientes para dar uma boa vida para sua família. Mas, ainda assim, mesmo tendo bons meios de vida, Emma deseja mais. Ela não está satisfeita com sua vida, não está contente com seu casamento, não está contente onde está. Esse ambiente tão sem graça para ela que é a província francesa. Ela também, assim como Dom Quixote, deseja algo mais que preencha seu vazio existencial. Deseja por modelos que brilhem, que preencham seu ser com toda a plenitude, com toda a glória. Em certo sentido, temos aqui uma Dom Quixote de saias. Nesse mundo já moderno e em plena transformação, mas ainda sem televisão, sem cinema, sem os influencers da nossa internet, toda a fonte de entretenimento vinha dos livros. Emma, assim como Dom Quixote, vai encontrar nos livros o refúgio para seu vazio existencial. Só que no caso aqui, é nos livros da chamada literatura sentimental e romântica em voga na época. Vamos então ler diretamente esse texto primoroso de Flaubert, em que ele assim nos mostra a adolescência de nossa Emma, em suas leituras de livros sentimentais durante sua estadia em um convento para moças. Pessoalmente, ela engolia longos capítulos nos intervalos do trabalho. Eram só amores, namorados, namoradas, damas perseguidas a desmaiar em pavilhões solitários, mensageiros que são mortos em todas as paradas, cavalos que se esgotam em todas as páginas, florestas sombrias, perturbações do coração, juramentos, suspiros, lágrimas e beijos, barquinhos ao luar, roxinóis nos bosques,
Cavaleiros bravos como leões, meigos como cordeiros, virtuosos a não poder mais. Durante 6 meses, aos 15 anos, Emma sujou as mãos essa poeira dos velhos gabinetes de leitura. Toda essa leitura romântica encheu a alma de Emma com modelos de amores extraordinários, cheios de aventuras sentimentais, com dramas e paixões que cristalizaram na sua imaginação um certo conceito, um certo ideal de felicidade. Depois que Emma veio a se casar, ela sentiu enorme decepção, porque a realidade não correspondia às altas expectativas que tinha. Expectativas que foram imaginadas e cultivadas durante as suas leituras. Antes de se casar, ela achava ter amor, mas não tendo chegado à felicidade que deveria resultar desse amor, era preciso que ela tivesse se enganado, pensava. E Emma buscava saber o que exatamente se entendia na vida pelas palavras felicidade, paixão e embriaguez, que lhe tinham parecido tão belas nos livros. O drama de Emma é o drama do desejo mimético. A preponderância que tem a imitação e a figura do outro na origem de todos os nossos desejos. Mesmo sendo esse outro pura imaginação, um ideal composto, na verdade, por várias figuras que encarnam esse outro. Vários modelos que se aglutinam na nossa imaginação, por vezes inconscientemente. São nos modelos de plenitude de ser e de prestígio a qual a gente se compara, que fazemos como se fosse uma régua a qual medimos nossas vidas, que vamos medir nossa felicidade. O casamento de Emma tinha tudo para ser feliz, não fosse a ambiciosa régua que ela insistia em medir sua vida. Régua puramente imaginária, pura fumaça. Ela imagina, apenas imagina, que suas amigas de convento deram mais sorte que ela. Emma repetia para si mesma: por que, meu Deus, eu fui me casar? Ela se perguntava se não teria havido meio, por outras combinações do acaso, de encontrar outro homem, e buscava imaginar quais teriam sido esses eventos não acontecidos, essa vida diferente, esse marido que ela não conhecia. Ele poderia ter sido belo, espirituoso, distinto, atraente, tais como eram, sem dúvida, aqueles com quem se casaram as suas antigas colegas do convento. Que faziam elas agora? Na cidade, com o barulho das ruas, o burburinho dos teatros e as claridades do baile, elas tinham existências em que o coração se dilata, em que os sentidos desabrocham. Mas ela, a sua vida era fria como um celeiro, e o tédio, a aranha silenciosa, afiava sua teia na sombra em todos os cantos do seu coração. Ah, imaginação! O motor fantasioso no interior do desejo mimético. Todo o dilema de Emma surge de apenas imaginar que suas amigas tiveram sucesso em alcançar a plenitude da existência, e ela não. O conceito de desejo mimético é genial justamente por dar o devido lugar dessa incrível força imaginativa que nós humanos temos, como motor principal de nossos desejos. Cultivamos em nossa imaginação ideais miméticos daquilo que reluz, daquilo que brilha a nossos olhos como desejável. Por exemplo, Emma, em sua condição de provinciana, mesmo nunca tendo estado em Paris, conhecia o glamour da capital apenas de ouvir falar e em revistas. Ela construiu em sua mente como seria esse mundo reluzente, revestido de tudo que é sublime que é a metrópole. Paris, mais vago do que o oceano, cintilava, pois, aos olhos de Emma, numa atmosfera escarlate. A vida numerosa que se agitava naquele tumulto estava, entretanto, dividida por partes. O mundo dos embaixadores caminhava sobre assoalhos reluzentes, em salões com lambris de espelhos, em torno de mesas ovais cobertas com um tapete de veludo com franjas de ouro. Havia ali, vestidos de cauda longa, grandes mistérios, angústias dissimuladas sob sorrisos. Vinha depois a sociedade das duquesas. As mulheres, pobres anjos, usavam barra inglesa na fímbria de suas saias, e os homens, capacidades desconhecidas sob aparências fúteis, aguavam seus cavalos em partidas de prazer. E pelos 40 anos finalmente casavam-se com herdeiras. Nas cabines de restaurante, onde se janta depois da meia-noite, ria a multidão dissonante dos homens de letras e das atrizes. Esses eram pródigos como reis, cheios de ambições ideais e de delírios fantásticos. Era uma existência acima das outras, entre o céu e a terra, nas tempestades, algo de sublime. Paris representava para ela uma existência acima das outras, algo de sublime.
Sua condição de provinciano é muito similar a nós. E a gente pode fazer aqui um paralelo com a nossa própria condição de brasileiros. Vivendo num país em desenvolvimento, longe dos encantos que muitas vezes apenas imaginamos na metrópole, nos países desenvolvidos, muitas vezes essa imaginação do estrangeiro, ou de qualquer coisa que seja importada, tende a se cristalizar numa imaginação como a de Emma. Num complexo de inferioridade e numa fetichização, numa sublimação daquilo que é o estrangeiro. Emma comparava seu mundo provinciano, a ordinariedade que via nas pessoas ao seu redor, com todo esse sublime que enxergava na capital. E toda uma angústia, toda uma insatisfação surgia em seu ser. Tudo que a cercava de imediato, o campo enfadonho, pequenos burgueses imbecis, mediocridade da existência, parecia-lhe uma exceção no mundo, um acaso particular em que ela se encontrava presa, ao passo que para além se estendia, a perder de vista, um imenso país das felicidades e das paixões. Ela confundia no seu desejo as sensualidades do luxo com as alegrias do coração, a elegância dos costumes e as delicadezas do sentimento. Sua insatisfação chegou a tal ponto que ela adoeceu. Flaubert inclui na sua ficção um relato de que ela chegou a desenvolver uma doença dos nervos. Vivia a se comparar com a figura do outro, das outras. Depois de um jantar no castelo do conde de Valbiessar, em que ela e seu marido foram convidados por acaso, toda a sua miséria fica ainda mais evidente. Será que aquela miséria ia durar para sempre? Será que nunca sairia disso? Ela, entretanto, valia tanto quanto todas aquelas que viviam felizes. Tinha visto duquesas em Valbiessar, que tinham um porte bem mais pesado e maneiras mais comuns, e execrava a injustiça de Deus. Apoiava a cabeça nas paredes para chorar. Invejava as existências tumultuosas, as noites mascaradas, os insolentes prazeres com as extravagâncias que não conhecia e que eles deviam dar. Flaubert, nesse romance genial, nos pinta essa personagem em todo o seu realismo, toda a complexidade de sua heroína. Mostra como funcionam os meandros da nossa imaginação, que move o desejo mimético. A trajetória de Emma, nossa Madame Bovary, entra numa espiral, onde perseguindo seus ideais miméticos, onde enxergava a plenitude de ser, comete adultério, complica as finanças da sua família, chega ao ápice do desespero e do suicídio. Então, os apetites da carne, as cobiças de dinheiro e as melancolias da paixão, tudo se confundiu no mesmo sofrimento, e em vez de desviar o pensamento, cada vez mais se prendia a ele, incitando a dor e buscando por toda parte as ocasiões. Ela se irritava com um prato mal servido ou com uma porta entreaberta. Gemia pelo veludo que não tinha, pela felicidade que lhe faltava, pelos seus sonhos por demais elevados, pela sua casa pequena demais. O que a exasperava era que Charles, seu marido, não parecia perceber o seu suplício. A convicção que ele tinha de estar fazendo-a feliz lhe parecia um insulto imbecil, e a sua segurança a esse respeito ingratidão? Não era ele o obstáculo a toda felicidade, a causa de toda miséria e como fecho pontudo dessa correia complexa que aprendia por todos os lados? Portanto, ela descarregou só sobre ele o ódio copioso que resultava de seus aborrecimentos. E cada esforço para minorá-lo só servia para aumentá-lo. A mediocridade doméstica a levava a fantasias luxuosas, a ternura matrimonial a desejos adúlteros. O livro Madame Bovary causou grande escândalo na época em que foi publicado, a ponto de ser movido um processo contra Flaubert, acusado de ofensa moral e à religião. Sua heroína chocou o público pelo seu realismo e em mostrar sem escrúpulos o adultério feminino. A maneira de escrever romances que Flaubert inaugurou incentivou toda a literatura posterior. Seu modelo de escrever romances se tornou dominante. Na nossa literatura atual, seu livro não teria tanto impacto, porque seu modo de romancear já está bastante disseminado. Não há lição de moral no livro. Trata-se apenas de descrição nua e crua. A beleza do texto está em sua fina ironia, pura arte em transformar os comportamentos humanos em literatura. Ao perguntarem Flaubert sobre quem era Emma Bovary, ele disse: Emma Bovary sou eu. Nós também podemos dizer isso, assim como ele. Assim como dizemos no primeiro episódio que somos todos Dom Quixote,
Somos todos Emma Bovary. Somos todos contaminados pela maneira de desejar desses dois personagens. Desejamos segundo o desejo mimético. Desejamos segundo o desejo do outro. Estamos sempre sendo traídos pelos caminhos tortuosos da nossa própria imaginação. Vimos que René Girard conceituou no seu primeiro livro, Mentira Romântica e Verdade Romanesca, o desejo como triangular. Apenas posteriormente, em outras obras, que ele deu o nome de mimético. O triângulo é a figura espacial mais perfeita para exemplificar o funcionamento do desejo humano. Há uma linha que liga o objeto desejado até nós, que somos os sujeitos desejantes. Esse objeto desejado não necessariamente se trata de um objeto material, um carro, uma roupa, uma quinquilharia da Shopee, por exemplo. Pode ser também a pessoa amada, um ideal de namorado, de paixão, como os desejos de Madame Bovary. Pode ser também completamente imaterial, como um cargo profissional de sucesso, um ideal político de poder, uma posição de status social. A grande sacada do conceito de desejo mimético ou desejo triangular é perceber aquilo que sempre teimamos em não querer perceber, que sempre existe algo acima dessa linha que nos liga até aquilo que é desejado. Sempre está ali a figura do mediador, do outro. Do mediador se irradiam linhas que nos conectam a ele e que determina toda e qualquer relação que temos com aquilo que é desejado. Esse triângulo é incrivelmente maleável. Pode assumir infinitos formatos. Existem milhares de formatos em que esse mediador pode aparecer. O mediador quase sempre é uma figura imaginária. Vimos que pode ser até mesmo um personagem de ficção. Pode ser completamente inconsciente, ser imagens longínquas de modelos que carregamos na memória, lembranças e traumas que carregamos desde a infância. Pode também ser um conjunto, um aglutinado de vários modelos. O mediador pode ser apenas a expectativa do olhar do outro, a expectativa de alguma aprovação, de fazer orgulho aos nossos pais, por exemplo. Pode ser a expectativa de aprovação da sociedade, os aplausos, os olhares de admiração, o ser visto e ser notado. Pode ser a expectativa de que nossas postagens nas redes sociais sejam curtidas e notadas, por exemplo. Mas o papel de mediador dos nossos desejos também pode ser realizado por pessoas reais. As pessoas do nosso convívio diário, nossos amigos, nossos parentes, todos que estão próximos da gente. A primeira distinção que faz Girard no seu livro Mentira Romântica e Verdade Romanesca, para definir a característica mais essencial, mais importante dos diferentes tipos de mediação, é a distância que nos separa de nossos mediadores, de nossos modelos. O comprimento da linha que nos liga até nossos mediadores, nesse triângulo, é crucial para entendermos as dinâmicas e as complexidades que o desejo pode assumir. Assim, Girard nos exemplifica essa distância. É em Cervantes, obviamente, que essa distância é a maior. Nenhum contato é possível entre Dom Quixote e seu Amadis lendário. Já Emma Bovary está menos distante de seu mediador parisiense. Os relatos dos viajantes, os livros e a imprensa propagam até Yonville, a cidade de Emma, as últimas modas lançadas na capital. Emma se aproxima ainda mais do mediador por ocasião do baile em casa dos Vaubyessard. Ela penetra o santuário e contempla o ídolo frente a frente. Mas essa aproximação permanecerá fugaz. Jamais Emma conseguirá desejar o que desejam as encarnações de seu ideal. Jamais ela conseguirá competir com estas. Jamais ela partirá para Paris. Nos romances de Cervantes e de Flaubert, o mediador ficava exterior ao universo do herói. Até agora, nós analisamos personagens cujos desejos estavam fundados numa relação com o mediador marcada por certa distância. Eram figuras imaginárias e distantes que faziam o papel de mediador. Mas esse mediador também pode ser bem real. Pode estar encarnado nos nossos amigos mais próximos, nos nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos pais e professores, nossos namorados ou namoradas. Quando nossos desejos têm como mediadores essas pessoas tão próximas, Girard caracteriza essa mediação como mediação interna. E assim ele caracteriza essa diferença na literatura. As obras romanescas se agrupam, pois, em duas categorias fundamentais. Falaremos de mediação externa, quando a distância é suficiente para que as duas esferas de possíveis, entre mediador e sujeito, não estejam em contato.
Falaremos de mediação interna quando essa mesma distância está suficientemente reduzida para que as duas esferas penetrem com maior ou menor profundidade uma na outra. Obviamente, não é o espaço físico que mede a distância entre o mediador e o sujeito desejante, conquanto o afastamento geográfico possa constituir-se num de seus fatores. A distância entre o mediador e o sujeito é primeiramente espiritual. Dom Quixote e Sancho estão sempre fisicamente próximos um do outro, mas a distância social e intelectual que os separa permanece intransponível. Nunca o criado deseja o que deseja o amo. A mediação de Sancho é, assim, uma mediação externa. Nenhuma rivalidade com o mediador é viável. A harmonia nunca fica seriamente afetada entre os dois companheiros. Essa distância entre mediador e sujeito, segundo Girard, não é apenas física, mas está relacionada também a barreiras culturais, sociais, familiares. Por exemplo, por mais que os filhos, quando pequenos, tomem os pais como modelos para tudo em seus desejos e em seu aprendizado, essa relação nunca pode ser caracterizada como mediação interna, por mais que haja proximidade física, pois há uma enorme distância espiritual entre pais e filhos. Os filhos não vão ver seus pais como rivais, como concorrentes em alcançar o objeto desejado. É uma relação caracterizada por certo respeito, por um degrau social, por uma distância espiritual. Quando as crianças se tornam mais crescidinhas, quando adentram a adolescência, tudo muda. Essa distância espiritual se reduz, certa rivalidade pode entrar em cena. Os filhos já não querem ser como seus pais. A rebeldia da adolescência encarna certa rivalidade. A mediação interna é caracterizada pela rivalidade entre iguais, que tentam disfarçar sua imitação. A proximidade gera concorrência pelo objeto desejado, pois mediador e sujeito estão em contato, estão no mesmo mundo. Se o objeto não pode ser partilhado ou dividido, essa relação pode se complicar bastante. Já nossos desejos no âmbito da mediação externa são marcados por uma relação de admiração, de encantamento pelo modelo que está distante. Produzem relações de aprendizado, de discipulado. O herói da mediação externa proclama em alto e bom tom a verdadeira natureza de seu desejo. Ele venera abertamente seu modelo e declara-se seu discípulo. O paralelo entre Dom Quixote e Madame Bovary tornou-se clássico. É sempre fácil perceber as analogias entre dois romances da mediação externa. No universo da mediação interna, tudo fica mais complicado. É nele que veremos toda a incrível complexidade dos comportamentos humanos. O próximo romancista que analisaremos será o também francês Stendhal, cujos personagens serão exemplo para nós sobre as dinâmicas desse desejo cujo mediador está próximo. É na proximidade que veremos surgir, nas palavras de Stendhal, a inveja, o ciúme e o ódio impotente. A literatura foi onde René Girard conseguiu o imenso material para exemplificar o conceito de desejo mimético. Mas o desejo mimético é uma realidade que está explícita em todo canto. Basta um olhar para as nossas próprias vivências pessoais. E também o teatro e o cinema, assim como nossas séries de TV e streaming, também podem nos oferecer um farto material sobre o desejo mimético. Antes de adentrarmos novamente na literatura de Stendhal, faremos uma passagem por um belo exemplar que acaba de chegar nos nossos cinemas. O genial filme de animação da Pixar, Divertidamente 2, que passeia brilhantemente sobre os sentimentos da nossa personalidade em forma de desenho. Assim como aqui percorremos a mente de Emma Bovary, vamos percorrer a mente dessa menina em plena adolescência que é a Riley, em nosso próximo episódio.